E o tema que a gente vai discutir hoje é casa segura no idoso. Então, esse conceito, essa realidade que existe hoje em dia, é uma condição que, quando a gente pensa, puxa, acidente com idoso, às vezes a gente pensa numa situação um pouquinho diferente, né? Porque, qual a importância? Segundo esse estudo americano, e isso, quando a gente terminar essa apresentação, que começou há 1h30, 2 horas, a cada 20 minutos, um adulto ou idoso nos Estados Unidos morre por uma queda. Nós não temos esse dado no Brasil, a epidemiologia é muito falha para a gente conseguir falar que isso é uma realidade nacional, mas é muito próximo das grandes capitais. Então, além de 1 a cada 20 minutos morrer, muitos se machucam. E a mortalidade, a morbidade envolvida, muitas vezes traz sequelas, traz incapacidades funcionais muito relevantes. É aquele idoso que algumas vezes caiu, e o medo que ele desenvolve de uma nova queda faz com que ele se mantenha em casa. Depressão, angústia, prostração, ele para de ter um envolvimento social muito grande. As doenças associadas com essa depressão são extremamente frequentes. E quando a gente fala, então, em trauma no idoso, essa ainda não é a nossa realidade. A gente ainda não tem idosos que pratiquem traumas de alta energia, ou que sejam submetidos a traumas de alta energia, por se expor a uma situação como essa. Embora tenha mudado um pouco, né? Mas a gente ainda não encontra isso. Quando a gente fala idoso também, quando a gente fala em pacientes mais velhos, a gente tem que saber diferenciar aqui que é a idade biológica e que é a idade cronológica. Eu tenho membros na minha família que fizeram o teste de ergospirometria no hospital e têm uma idade biológica melhor do que quase 90% das pessoas com idade cronológica menor. Eu tenho alguns colegas que operam idosos por outros motivos, encaminham para o ortopedista porque aquele paciente ele tem a pretensão de correr a meia maratona. Então, idade é uma coisa realmente subjetiva. Então, quando a gente fala que existe o risco de morte de um paciente idoso a cada 20 minutos, a gente não tem um paciente andando de moto a 200 por hora. A gente tem um paciente que cai em casa. A gente tem um paciente que 80%, 90% dos traumas são domiciliares, ou no ambiente onde ele está acostumado a frequentar, seja praticante de esporte num clube, seja próximo do bairro onde ele sai para fazer uma caminhada. Não é um paciente que a gente espera encontrar porque caiu de moto, porque estava fazendo NFL e fazendo alguma atividade esportiva com risco de impacto alto. Mas toda vez que esse paciente cai, ele está expondo o sistema músculo-esquelético e outras estruturas nobres ao impacto. Qual que é o grande problema que a gente tem? Por que muitas vezes esse paciente ele chega no pronto-socorro numa situação muito fragilizada? Então, assim, 20% das quedas são associadas a fraturas ou traumatismos cranianos, às vezes de forma aguda, como mostra na imagem aqui. Em países desenvolvidos, onde eles fazem um provisionamento de gestão de recursos para a saúde pública, como nos Estados Unidos, esse é um dado americano, ele provisiona cerca de 34 bilhões de dólares para os cuidados preventivos e terapêuticos para essa faixa etária, sendo que 2/3 desse valor são gastos hospitalares. Então, o recurso associado é muito grande, é muito dinheiro envolvido. Quando a gente pensa em saúde, a gente não pensa só em saúde privada, a gente pensa numa saúde pública, de qualidade e que tenha acesso para toda a população. Então, é um recurso que a gente tem que saber capitalizar e utilizar de forma correta. E prevenção em medicina, qualquer gestor, qualquer um dos colegas que estejam aqui, sabe o quanto é importante a gente saber usar direito. Qual que é o grande problema? Esse paciente ele já não tem a mesma capacidade de defesa, ele não tem mais o reflexo que ele tinha aos 30, 40 anos, ele não tem mais a mesma acuidade visual, a mesma acuidade auditiva. O risco de queda dele é potencializado na mesma casa que ele viveu os últimos 50 anos. Então, aquele degrau, de repente, começou a ficar difícil dele colocar a perna. Capacidade de fletir o quadril, capacidade de fletir o joelho, a velocidade de desprendimento de marcha dele muda. Então, às vezes, não é a casa que mudou, mas ele mudou. E a gente tem que saber adaptar isso para a realidade dele. Senão, ele tem o ambiente dele hostil. E quando a gente fala lar,
Lar é aquilo que quando a gente termina de trabalhar, tem um dia super agitado, você vai para casa e você senta e você domina a situação. Você não está pronto como você vai atravessar a Avenida Paulista, correndo, olhando para os dois lados, e você atravessa a Avenida Paulista, vai e volta 10 vezes sem um carro te pegar. Mas em casa, você não está com essa situação. Você não tem a parte sensorial tão aberta, prevendo que alguma coisa vai dar errado. E é aí que acontece o acidente. Aquele copo que ele é guardado naquele armário. E esse é um exercício que eu quero que vocês façam. Tudo que eu estiver falando, se projete na sua casa, na situação onde você está entrando, e a entrada da sua casa tem aquele degrau, tem aquele tapete, mas não tem a lâmpada. Para fora da casa, não tem uma cadeira, ou tem uma como essa, seja pior, né? Mas não tem uma cadeira com os braços para você poder se sentar e tirar o sapato. Imagina isso aos 80 anos de idade, depois de você fazer uma caminhada e retornar para casa e começar a fazer como você fez nos últimos 50 anos, tirar o sapato. Só que agora você não consegue fazer o 4, né, o apoio monopodálico para tirar o calçado. E muito menos você vai se sentar, desamarrar o sapato, tirar um ou tirar outro. É aquele que você vai pisar aqui atrás, como você sempre fez, só que chega uma hora que você vai tropeçar, você vai cair, você vai ter uma fratura do punho, uma fratura da região proximal do húmero ou uma fratura da região proximal do fêmur. Vai abrir um diagnóstico de osteoporose patológica. Isso é um diagnóstico de osteoporose patológica. Eu não ficaria surpreso de uma pessoa aos 80 anos ter osteoporose. Eu espero que ela tenha. Eu trato essa pessoa como se ela tivesse osteoporose, mas ela nunca se percebeu nessa situação. Só que quando ela fratura essas estruturas, fechou o diagnóstico para isso. Então a gente tem que tomar cuidado se ela tem um acesso fácil para acender a lâmpada. Coisa simples. Ninguém está falando de tecnologia, de PSA, de exames. Está falando de um botão, um interruptor, que vai fazer ela enxergar o tapete que ela tem ali e que vai precisar colocar algum dispositivo antiderrapante. Que aquele tapete ela vai tropeçar um dia, que ela vai cair naquele dia. E se ela morar sozinha, como muitos idosos hoje em dia moram, o Ojeda mostrou que a família diminuiu, a expectativa de vida aumentou e o tamanho do núcleo familiar diminuiu. O idoso, algumas vezes, ele mora sozinho desde os 50 anos de idade, embora isso, pela Sociedade Brasileira de Geriatria, não seja idoso. 50 anos, ainda está uma criança. Mas os filhos deles foram estudar fora, e agora é ele e a vozinha. E que se ele cair em casa e a vozinha foi para o Sesc fazer ginástica, ele só consegue sair do chão com uma fratura da região proximal do fêmur quando ele for encontrado. E aí aquela pessoa, às vezes, não está preparada porque o caderninho de telefone nunca teve o número do SAMU do lado dele. Para quem que ela liga? Ela chama o vizinho? Não, ela não vai chamar o vizinho, porque ela não consegue acudir, ela não consegue pôr a pessoa sentada. Quem garante que esse paciente, isso eu lembro da minha filha também, a minha avó estava em casa, então a bisavó dela, e ela se medica. Ela era uma pessoa orientada, ela sequer usa óculos. Mas a quantidade de remédios que tinha na mão dela, a minha filha virou para mim e fez assim, pai, você comprou M&M? Porque era tanta bolinha colorida na mão que a minha filha de longe achou que fosse M&M. Agora, imagina se ela tomou todos que tinha que tomar. Imagina se ela tomou na proporção que deveria tomar. Imagina se ela teve uma síncope, porque o remédio que controla a pressão dela não era suficiente. A glicemia dela estava alterada. Então, esses cuidados são de uma casa segura. A casa segura não é só o tapete. A casa segura são, na verdade, né, dispositivos intrínsecos à pessoa, que tem que estar controlado, e tem que ter o ambiente social que tem que estar controlado. Então, isso é uma entrada que tem os seus pontos positivos e os negativos. Se a gente perceber um degrau como esse, um tapete como esse, é uma coisa negativa. É uma coisa que, às vezes, a pessoa entra em casa conversando e não consegue fazer o primeiro passo. O apoio que ela tem na maçaneta é bom, porque o idoso, às vezes, por disfunção até de pinça, não consegue usar maçaneta, ele precisa ter o apoio do polegar. Então, a entrada é alguma coisa importante. De qualquer forma, o que a gente tem que pensar, a condição social em casa, assim que a pessoa entra, o vão de entrada tem que ser livre. Cachorrinho, quando vem entrar em casa, que abre que o cachorrinho vem correndo. Se é cachorrinho pequeno, fato. Ou esmaga o cachorro, mata o cachorro, ou tropeça no cachorro e vai para o chão. E se o cachorro é grande, vão os dois para o chão quando cai. O que eu estou falando para vocês é extremamente comum. Os traumas hoje, eu costumo falar isso lá na universidade,
Isso que eu falei da moto é muito verdade. Tem pacientes que chegam lá com abdução, rotação externa, fratura do fêmur, né? Clássico, quando você olha no exame físico, e que alguns deles, sem dor, eles dão risada. Eles falam, doutor, foi ridículo o que aconteceu comigo. São traumas banais, que quando você pensa em prevenção, é a coisa mais simples que tem, só que já foi. E trauma, fratura na região proximal do fêmur, traz uma mortalidade, uma morbidade gigantesca para essa população. O risco dele, em 5 anos, evoluir com alguma doença significativa é enorme. O paciente tem que ser, muitas vezes, operado. Um paciente com uma fratura do fêmur, ele não aguenta ficar acamado. Hoje, vamos colocar em prática um protocolo de fraturas do fêmur no idoso, no hospital, justamente para acelerar. O paciente ele começa com encefalopatia hepática, urêmica, ele rebaixa o nível de consciência, ele para de interagir com os familiares, esse paciente morre. Puxa, mas uma fratura de fêmur, esse paciente morre, não na fase aguda pela fratura, mas pelas complicações inerentes do trauma. Então, é extremamente grave isso, a gente não pode deixar acontecer. Então, o que a gente tem em casa? Uma quantidade enorme de móveis, uma quantidade enorme de tapetes, porque tapete é bonito, porque móveis são bonitos, porque você se sente, eu não quero que a casa de todo mundo seja igual à minha. O lar é uma coisa, a casa é outra. Né? O lar é de cada um. Como vocês acham que tem que ser construído? Mas dentro de uma disciplina que facilite você andar entre os móveis, que você tenha pontos de apoio, que você não vai entrar em casa e o interruptor fica do outro lado e você anda no escuro, que é muito frequente também. Vivem juntos há 60 anos. Chega uma hora que quando eles estão dormindo à noite, do mesmo jeito tem vontade de fazer xixi. Tem que levantar à noite para fazer xixi. Mas, pô, eu durmo há 60 anos com ele, eu não vou acordar ele para fazer xixi. Vai no banheiro com a luz apagada. Senta na cama sem fazer barulho, dá 1, 2 passos e vai pôr o perigoso chinelo. O perigoso chinelo é onde ele tropeça, é onde ele escorrega, fratura do colo do fêmur, fratura transtrocanteriana. Isso quando não vai ao banheiro todo no escuro, encosta a porta para não fazer barulho, escorrega e cai. Aí não consegue se abrir a porta, porque a pessoa não consegue levantar. Então essas situações, elas são exemplos da realidade. É o que mais acontece. Cozinha. A presença de água e sabão, daquela cozinha onde ela lava aquela panela o dia inteiro, faz aquilo o dia inteiro. Não tem mais o que fazer, vai secar a panela. Terminou de secar a panela, vai encontrar outra panela e lava, e cozinha e tal. Onde escorrega e cai. Esses apoios, né? Poxa, mas é o mesmo banquinho que eu usei há 20, 30 anos. Coloca o banquinho, vai subir no banquinho para pegar o copo. Isso não é acidente. Isso é a visão do inferno. Né? Vai acontecer de cair. O banquinho vai quebrar. O banquinho não é feito para isso. Isso não é acidente. Casa, no quarto. Tem um abajur. Não quer acender a luz para não acordar, para não causar briga. Imagina brigar com alguém que você vive há 50 anos. Acho que nunca mais para de falar, né? Então tem que ter o abajur do seu lado, você tem que acender a luz, você tem que sentar, lembrar da hipotensão postural. Esse paciente tem uma função cardíaca não tão boa. Os cardiologistas ficaram orgulhosos agora. Hein? Então o paciente está deitado muito tempo, sentou, demorou um pouquinho, ótimo, levanta, vai para o banheiro. Lembrar do relógio digital com números grandes, para não ficar querendo levantar para ver as horas. São coisas simples e que podem salvar vidas. Muitas vezes o acidente é no banheiro, né? Porque é a mesma situação da cozinha. Presença de água, presença de sabão. Banheiro seguro, ele tem que ter corrimões, ele tem que ter apoios, esquecer essa porta de vidro. Eu também não acho muito bonito a cortininha, não sou fã, provavelmente não vai ter lá em casa isso também, mas a cortininha é mais segura do que a porta de vidro. A cortina basicamente segura a água para dentro, não deixa molhar o chão. Então o banheiro é muito, muito frequente e os cuidados que tem que ter são grandes aqui. Eu acho que do que a gente tem de relato, a maior parte dos acidentes acontece no banheiro, no quarto e na sequência na cozinha. Acho que era isso para falar para vocês, acho que eu passei até muito.